Joia, gente. Agora posso responder? Bom, hoje eu vou falar sobre a última fase de detoxificação. Deu 8 horas? Foi? Falta um minuto? Beleza. Hoje eu vou entrar, gente, na última fase de detoxificação. Então, nas duas últimas lives a gente falou sobre detox e que a detox ela é feita em 3 fases, né? Destrinchamos a primeira fase, destrinchamos a segunda fase e agora a gente vai entrar na última, na terceira, que é a fase realmente de eliminação das substâncias tóxicas. Então, igual eu falei, né, um pouco mais cedo, essa é a live número 9, vamos falar da nossa última fase, quais são os fitoterápicos que agem nessa fase, quais são os alimentos que ajudam essa fase a acontecer de uma maneira melhor. E, mais uma vez, para quem não assistiu às anteriores, é interessante unir esse conhecimento para que o processo todo de detoxificação faça sentido. Beleza? Então, vamos começar. A fase 3 de detoxificação, ela é dependente de uma proteína chamada P-glicoproteína. Essa P-glicoproteína é quem faz o bombeamento das substâncias para fora da célula. Então, lá no processo, quando a gente está intoxicado, né, que a gente pode se intoxicar de diversas formas, com produtos que a gente chama de xenobióticos. A gente pode se intoxicar pela poluição ambiental, pelo uso de uma maquiagem, por aditivos químicos dos alimentos, dos conservantes, corantes. E aí a gente precisa, no final da fase de detox, ter essa P-glicoproteína para pegar essa toxina que teve contato com o nosso corpo, com a nossa célula, e bombear essa toxina para fora da célula, tá? Então, a gente ter níveis de P-glicoproteína normais faz com que a gente tenha uma garantia de proteção contra esses xenobióticos. Eu vou ter uma facilitação da eliminação desses xenobióticos. E essa P-glicoproteína, ela funciona, né, de diferentes maneiras em cada parte do nosso corpo que tem a ver com a parte de excreção. Então, por exemplo, no fígado, a P-glicoproteína bombeia essa toxina para a bile, né? E da bile a gente já viu que ela vai desembocar lá nas fezes e aí essa toxina vai ser eliminada pelas fezes. Nos rins, a P-glicoproteína vai bombear essa toxina para a urina e aí a gente vai ter essa via urinária de excreção de toxina. Na placenta, essa toxina, essa P-glicoproteína, vai bombear essa toxina para o sangue materno. Por que isso? Para evitar uma exposição do feto àquela toxina, porque aquela toxina vai gerar um problema, uma má formação fetal, uma condição ruim para o feto. Então, nosso corpo é muito sábio. Ele pega essa toxina por meio da P-glicoproteína na fase 3, bombeia para o sangue materno e a mãe que se vire com essa toxina. No neném não vai ficar. No intestino, ele manda para o lúmen intestinal, que é a parte, digamos, central do intestino, para favorecer a excreção ali por meio das fezes também. E no intestino tem a função de reduzir a absorção dessas toxinas. Nos capilares cerebrais, ou seja, lá no nosso cérebro, quando a gente tem esse acúmulo de toxinas, a P-glicoproteína vai devolver essas toxinas pelos meus capilares para o sangue. Por que isso? Para reduzir o acesso dessas toxinas ao cérebro. Então, se a gente for pensar, fígado, rins, placenta, intestino e capilares cerebrais são locais onde a toxina consegue entrar em contato e são locais em que a gente precisa manter a saúde muito em dia, porque ele que faz parte, esses locais que fazem parte da eliminação. Então, a gente falou muito de saúde do fígado, né? Então, fígado que tem problemas com esteatose hepática, um fígado gorduroso, um fígado que recebe muita toxina, vinda de poluição, vinda de cigarro, vinda de medicamento. Se é um fígado que não está em boa saúde, esse processo eliminatório vai ficar prejudicado. Nos rins, se eu tenho rins que não funcionam corretamente, se eu tenho algum problema genético nos meus rins, né? Se eles não estiverem em boas condições, se eu não der
nutrientes que fazem as coisas funcionarem nesse rim. Se eu não bebo água, como é que eu vou eliminar essas toxinas por meio da urina, né? Na placenta, então as mães, as gestantes precisam estar atentas a que estão tendo contato do meio ambiente. Por quê? Não vai ficar para o feto, vai ficar para elas. E elas são tão importantes quanto o feto, né? E depois isso também, elas vão amamentar. E essa exposição às toxinas vai chegar no feto, porque o leite materno também é uma via de excreção, tá? No intestino, a gente falou bastante de intestino, a gente falou de desbiose, já falei de constipação, de diarreia. Então, se eu tenho um intestino que não funciona corretamente, se eu tenho sintomas, a minha via de excretar toxinas também está prejudicada. Então, é importante ter uma saúde intestinal. E os capilares cerebrais, a gente nota muitas pessoas com sintomas neurológicos, dores de cabeça, enxaquecas, tonturas, perda de memória, falta de concentração, déficit de atenção, TDAH, crianças tendo isso. Por quê? Porque a gente está tendo um acúmulo dessas toxinas nos capilares cerebrais. Então, essas toxinas estão tendo acesso ao cérebro. Então, é importante que a gente tenha um bom processo de detox para que a gente não sobrecarregue esses sistemas aqui, causando danos às funções orgânicas do organismo. Certo? E quem aumenta, então, a P-glicoproteína? Então, nós temos alimentos, temos fitoterápicos que fazem o aumento dessa P-glicoproteína, que vai bombear a toxina para fora do meu corpo. É uma fase importante, é uma proteína importante, tanto quanto as outras duas fases da detoxificação. Então, quais são os alimentos? A gente tem o alho, a cúrcuma, as pimentas, tanto a pimenta preta quanto a pimenta vermelha. A gente tem na pimenta preta a piperina, que é um ativo, e na pimenta vermelha a gente tem a capsaicina, que é um outro ativo. Os dois tipos de pimentas vão favorecer o aumento da P-glicoproteína. Nós temos o gengibre, temos as brássicas. Quem são as brássicas? São os vegetais folhosos verdes escuros. Então, eu tenho agrião, rúcula, espinafre, couve, brócolis. E tem alguns que também não são verdes escuros, mas que são brássicas, como repolho, couve-flor, tá? O nabo. Então, esses vegetais também vão favorecer o aumento dessa P-glicoproteína. Temos a cebola também, preferencialmente a cebola crua, que a gente possa mastigar. Os compostos fenólicos delas, os compostos bioativos precisam estar presentes nela para que tenha esse efeito na P-glicoproteína. Então, é importante que ela esteja um pouco mais crua mesmo, né? O chá verde entra na classe dos fitoterápicos, das plantas medicinais. A gente falou do chá verde nas 3 lives sobre detox, porque ele exerce umas funções muito importantes na regulação da detoxificação do corpo. Temos o ginseng e temos o cardo mariano. O cardo mariano também falamos muito dessa planta. É um fitoterápico com uma ação muito específica para fígado. Então, todos esses alimentos, eles vão estar presentes, aumentando essa P-glicoproteína, facilitando a eliminação das toxinas, dos xenobióticos do nosso organismo. E como que a gente pode mesclar isso aqui dentro de uma alimentação? Eu posso, por exemplo, usar o alho cru num molho de salada com azeite e lascas de gengibre, por exemplo. Eu posso pegar um mix de pimentas, por exemplo, e temperar uma salada, né, que eu vou consumir da maneira crua. Eu posso pegar a cúrcuma, o açafrão da terra, colocar uma colher de chá num shot pela manhã, tá? Essa é uma prática muito interessante que traz muito benefício. Se a gente, por exemplo, associa a cúrcuma com a pimenta preta, a gente aumenta mais ainda a biodisponibilidade dos compostos ativos da cúrcuma. Então, é uma mistura interessante de se fazer para potencializar esse efeito da P-glicoproteína. As brássicas é só caprichar nas maiores refeições do dia, né?
Pode colocar na forma do vapor, né? O brócolis, a couve-flor, mas rúcula, agrião, couve, dá pra gente comer inclusive cru. Então, inserir esses vegetais com maior frequência já vão fazer com que a gente ative a glicoproteína, tá? A cebola já falamos, preferencialmente crua. Se a gente for pensar, por exemplo, a gente pode fazer um vinagrete com cebola. A gente pode botar pequenos pedaços de alho nesse vinagrete com uma pimenta vermelha picadinha também, bem pequenininha, com pimentões, com cebola roxa. A gente agrega vários nutrientes num preparo só, né? Aí bota azeite de oliva. Esse azeite de oliva pode estar temperado com alho, por exemplo, isso já vai agregar mais valor ainda. O chá verde podemos fazer tanto ele em infusão, né? Pegar a própria planta e infusionar, ou a gente pode encapsular o princípio ativo para poder garantir os efeitos para quem não tem uma tolerância muito legal ao chá verde. Até porque o chá verde ele tem um componente excitatório, que é a cafeína, e tem pessoas que não se dão muito bem com a cafeína, tá? O ginseng, hoje é mais fácil a gente encontrar na forma de suplemento também, na forma do extrato seco, tá? Que posso prescrever, né? Para farmácia de manipulação fazer o ginseng encapsulado, e alguns polivitamínicos no mercado, nas farmácias, tem essa dose já de ginseng presente ali. E o ginseng também é muito utilizado para pessoas que estão em estresse, muito cansadas, com falta de energia. Então, se a gente pega um paciente que eu preciso melhorar a detox e preciso melhorar o cansaço, o ginseng é uma planta excelente de escolha. E o cardo mariano, normalmente, também a gente faz ele encapsulado na forma de extrato seco, tá? Então, se a gente mesclar essas coisas dentro de uma alimentação, a gente já vai fazendo estímulo para a glicoproteína, favorecendo a eliminação das toxinas. Tá? Além da glicoproteína, eu tenho uma outra proteína chamada metalotioneína. Essa proteína, ela também precisa estar ativa no momento da eliminação dos xenobióticos, tá? E essa metalotioneína, ela é dependente de zinco e de cisteína. Lá na live anterior, a gente falou de cisteína para formar glutationa, que é uma enzima antioxidante do nosso organismo. Então, ó, a metalotioneína também está aqui, dependendo de zinco e dependendo de cisteína, para a gente poder ativar a produção dela. Então, se a gente pega pacientes que têm um baixo consumo de zinco, uma baixa reserva antioxidante, provavelmente nem a metalotioneína está sendo produzida. Então, a gente precisa normalizar o consumo. O que nós temos de fontes de zinco? Temos carne vermelha, bem mastigada, no processo digestivo adequado. Temos as oleaginosas castanhas, tá? Temos a semente de abóbora, semente de girassol. Tudo isso favorece o aporte de zinco, tá? A metalotioneína, ela também aumenta, desculpa, com atividade física. Então quer dizer que o fato de eu fazer atividade física vai otimizar o meu processo de detoxificação? Sim, porque a metalotioneína também é ativada com a atividade física. Então é importante conciliar uma boa oferta de nutrientes, bons alimentos, também com atividade física para poder favorecer o processo de detox, tá? E a metalotioneína, ela detoxifica cádmio e mercúrio, que nós falamos lá na live de xenobióticos, tá? Então, se ela faz esse trabalho de detoxificação, ela é uma poupadora de glutationa, que é aquela proteína também, né? Um complexo antioxidante do nosso organismo. Então, é interessante a gente ter bons níveis de metalotioneína, sempre focando como é que estão os meus níveis de zinco, como é que estão os meus níveis de cisteína, como é que estão as minhas ofertas alimentares desses ingredientes, como é que está o meu nível de atividade física. Tudo isso interfere no processo de detox. Quando a gente pensa em vias de excreções, então, a gente tem uma via, que é a via lá da bile, né? Lembrando que a bile é produzida no fígado, ela é transportada para a vesícula e da vesícula ela vai para a primeira porção do intestino para poder fazer a digestão de gorduras. Tivemos uma live só sobre
saúde da vesícula, falando de como otimizar essa bile, né? E a bile, ela também auxilia no processo de detox pelas fezes. As toxinas são enviadas para a bile vai cair lá nas fezes, essas toxinas vão embora. Então, pensando nisso, é interessante a gente também lançar mão de plantas com ação colerética e colagoga, ou seja, plantas que ajudam na produção da bile e no transporte dessa bile, né? E a bile é produzida pelo fígado, então eu preciso de um fígado que esteja saudável. Quais plantas que vão ter essas ações coleréticas ou, né? Umas são só coleréticas, outras são colagogas. Ou colagogas. A gente tem a carqueja, que é uma planta fácil, tranquila de encontrar. Até chazinhos de saquinho a gente encontra carqueja. Dente de leão também é uma outra planta bem importante e não é uma planta difícil. A gente não encontra ela em saquinho, pelo menos eu não conheço, mas tem a planta disponível no mercado, nas lojas de produtos naturais. Alecrim, né? O alecrim a gente pode ter na varandinha de casa, a gente pode ter no nosso quintal, ou então, se não tem acesso em supermercado, encontra super facilmente. É só inserir na alimentação. Temos o boldo, que é bem clássico aí para essa questão de fígado, né? Então, o boldo também tem essa ação. Temos aqui, ó, de novo a cúrcuma aparecendo, então ela também vai ajudar na questão de favorecer essa excreção via bile, que vai para fezes, que vira, né, as fezes. E temos também a alcachofra. Então, vale a pena dar uma olhada lá na live que a gente falou sobre bile, porque aí fica mais fácil da gente focar nessa via de excreção que é muito importante. Todo mundo que come gordura, se alimenta, precisa ter esse metabolismo muito bem funcionante. Tá bom? Lembrando que a planta dente de leão, a gente pode fazer o chá, mas a gente pode usar a planta inteira também, batida num suco, por exemplo, que também vai ajudar lá na via intestinal. Uma outra via de excreção são os rins, né? Os rins, eles vão fazer a excreção das toxinas através da urina. Por meio da urina, eu vou ter a eliminação de toxinas e xenobióticos. E os rins vai ser a nossa próxima live da semana que vem, de segunda-feira, tá? Então, a gente vai entrar bastante na parte de saúde urinária, renal, só a partir da próxima semana. Então, eu não vou me ater a rins neste momento para vocês poderem estar aqui comigo na próxima segunda-feira, tá bom? E pensando, então, em como a gente excreta alguns metais pesados, por exemplo, como cádmio, mercúrio, chumbo, a gente tem uma planta chamada clorela, que é bem famosa, e a clorela, ela tem uma função bem interessante em quelar cádmio e reduzir a absorção das aminas heterocíclicas. Bom, quem são essas aminas? Primeiro, a clorela a gente pode fazer. Eu prefiro usar o pó de 2 a 5 gramas por dia, tá? A clorela é um pozinho verde. Normalmente eu recomendo colocá-la em shots ou bater em algum suco, né? Ela tem uma coloração verde, ela é rica em clorofila, tá? Rica em magnésio, vem de plantas. E ela tem o cádmio, que é um metal pesado que a gente falou que está muito em contato com a gente hoje em dia. Então, cádmio eu normalmente peço nos exames de sangue e a pessoa vem lá e aparece com altos níveis de cádmio. Se vem com altos níveis de cádmio, bom, já podemos entrar com a clorela para fazer essa quelação. O que é a quelação? É quando o ativo da clorela se liga ao cádmio, abraça esse cádmio e arrasta ele para a via de excreção. Então, esse cádmio ele não consegue mais atrapalhar as funções orgânicas. Esse é o processo de quelação, tá? Ou então, se existe um receptor que o cádmio vai lá e cola, esse ativo vai e impede a ligação nesse receptor, tá bom? E o que são as aminas heterocíclicas? Todos os alimentos que a gente faz assadinho no forno e fica aquela crostinha preta, né? Aquela carne bem crocantezinha, ou aquele pãozinho tostado que tem uma capinha preta, aquela capa preta é rica nessas aminas
heterocíclicas e é um componente tóxico, não faz bem para a nossa saúde, gera sobrecarga hepática. Então, quem adora uma carninha mais muito bem passada vai ter um problema, tá? Então, é legal para essas pessoas que gostam desse ponto da carne mais torrado ou gostam de comer aquela pelinha do frango mais crocante, né? Usar a clorela para eliminar essas aminas. Outra coisa também é que as aminas heterocíclicas estão presentes nas fumaças. Então, fumaça de carro, fumaça de cigarro, fumaça de chaminé. Então, é importante também, se a pessoa tiver contato com essas coisas, né, com esses assados em excesso, com essas fumaças, usar a clorela de rotina para poder fazer essa quelação. Tá joia? Além disso, a clorela é rica em aminoácidos. Então, lá na alimentação vegana, vegetariana, como suporte para a proteína, a clorela também é utilizada. E a gente já viu que o tanto que proteínas são importantes para manter o processo de detoxificação em dia. Então, a clorela também vai contribuir com um pouco de aminoácidos, tá? A clorela também atua no reparo celular de fígado e de intestino. Então, olha também mais essa contribuição da clorela, melhorando a saúde do fígado e melhorando a saúde do intestino, regulando ali a parede, as células, né? Regulando as funções hepáticas e as funções intestinais, tá? Além disso, ela é um potente antioxidante, tem ativos antioxidantes. E ela também promove saciedade. Então, é interessante a gente focar em clorela, por exemplo, quando a gente quer inibir o apetite mais rapidamente de alguém, né? Ou se você deseja ter mais saciedade, começar a observar esses sinais de saciedade. Então, a clorela é um excelente alimento para a gente trabalhar essa parte de detoxificação, pensando nessas aminas heterocíclicas lá, da fumaça, dos alimentos queimadinhos, e na excreção do cádmio, que é um metal pesado, tá? E por último, eu trouxe para vocês uma outra planta, tá? Que é o coentro. O coentro, muitas pessoas amam, muitas pessoas odeiam, mas a boa notícia é que a gente usa as sementes do coentro com um efeito antioxidante, principalmente na contaminação por chumbo. Então, hoje mesmo eu atendi uma paciente que estava com chumbo super alto. A gente já falou aqui de onde que vem o chumbo. Nas mulheres, principalmente, vem de maquiagens. Maquiagens que não são livres de aditivos químicos, né? Maquiagens com metais pesados. Então, ela dosa aquilo ali no sangue ou no cabelo e aparecem altos níveis de chumbo. Altos níveis de chumbo, igual a gente já falou em outras lives, pode ocasionar uma desregulação endócrina, um problema na formação de hormônios, na ligação de hormônios. Então, se você já tem hábito de usar maquiagem, que é maquiagem comum, não é livre desses aditivos, né, que estão causando o aumento do seu chumbo no sangue, por exemplo, é legal usar as sementes de coentro, o pó mesmo, de 1 a 2 gramas por dia. E aí a gente pode colocar esse pó tanto para temperar uma comida, uma salada, um peixe. A gente pode colocar dentro do shot de manhã com água, limão. Se a gente pensar em outras coisas que são benéficas para detox, a gente vai botar a cúrcuma, a gente vai botar a clorela, a gente vai colocar a pimentinha preta para melhorar a cúrcuma, né? E o coentro, ele vai prevenir, então, uma neurodegeneração, uma morte neuronal. Isso é extremamente importante quando a gente fala de envelhecimento cerebral. Então, eu posso simplesmente oferecer o coentro de 1 a 2 gramas por dia para pessoas que estão com níveis altos de chumbo e já com algumas queixas neurológicas. Posso. O coentro, ele vai melhorar esse quadro, otimizando, então, esses efeitos deletérios que o chumbo causou pela sua capacidade antioxidante. Certo, pessoal? Então, hoje não é muito longo, tá? A fase 3 é uma fase mais rapidinha que eu trouxe para vocês. A fase 3, ela precisa acontecer tanto quanto a fase 1 e 2. A gente viu aqui que basta colocar alimentos, comer comida de verdade,
para que o processo de detoxificação ocorra de forma significativa. Dei algumas dicas para vocês de como usar esses alimentos, né? De como a gente pode mesclar. A gente está vendo coentro, a gente viu clorela, viu cebola, alho. São coisas fáceis, acessíveis. E assim a gente encerra todo o nosso ciclo de fígado e detoxificação. E já deixando um gostinho para a próxima semana que a gente vai entrar no sistema renal. O que temos no sistema renal? Temos pedra nos rins, temos infecções urinárias, temos infecções inclusive de repetição, tá? E falaremos também um pouco sobre retenção de líquido, né? Como otimizar essas vias urinárias, mas isso só a partir da próxima segunda-feira. Então, se você já sofre de alguma dessas coisas, conhece alguém, já tem alguma dúvida, já vai anotando, porque na próxima segunda-feira eu vou entrar nesse assunto. E acho que de detox a gente encerra por aqui. Quero falar para vocês que no sábado agora, dia 1º de junho, eu e a Caliandra, que é a minha osteopata, a gente vai falar sobre essa ligação da osteopatia, que é uma área da físio, com a nutrição, né? Então, como é legal a gente associar essas duas áreas. Então, você que já tem um osteopata ou tem um fisioterapeuta, né, e tem sintomas, você acha que tem link com a nutrição, com a sua alimentação, não deixe de assistir, que lá no sábado a gente vai falar como essas duas áreas elas se interligam para melhorar a saúde das pessoas. Combinado?